Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu sou Glauber Cariena, estou aqui no nosso canal do YouTube, passando algumas dicas, algumas informações importantes que nós entendemos para o seu controle na ortodontia autoligada e principalmente que você tenha uma excelente gestão clínica, uma excelente gestão financeira. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre um dos pilares que nós temos no conceito Linea, que eu trouxe para o aparelho depois que eu saí lá da Ormco, que eu achava muito importante. Porque eu comecei a viver aquilo no meu dia a dia, comecei a entender que certas características que o aparelho tem pode prejudicar ou, quando não, atrapalham o desenvolvimento ideal da arcada. Então, eu vou falar hoje sobre o porquê que eu não trabalho com tubos com rotação, mesmo entendendo que numa ortodontia passada era necessário ter um desvio caudal entre primeiro e segundo molar e que o primeiro molar tem que ter uma característica aí de 5 até 10, 15 graus, algumas técnicas de rotação. Então, se você olhar o primeiro molar, o segundo molar, eles trazem uma certa rotação distal e é por isso que eu achei importante falar sobre este vídeo. Então, a nossa ideia agora é falar sobre um conceito técnico que a gente trouxe para o aparelho, que seria a ausência de rotação nos molares. Muito bom. Eu quero mostrar para vocês aqui uma situação. Se você avaliar as rotações que eu tenho aqui, ó, no nosso bracket Linea, eu tenho 0 de rotação nos molares e eu tenho no MBT 20 graus, 36 graus no Rote, e o Damon aqui ele traz 27 graus, aqui sumiu um pouquinho, mas não importa muito, ele traz algumas angulações aí de 20 graus. Bom, observem, gente, que no Linea eu coloquei 0 de rotação. Quero mostrar esse caso, que é um caso já bem conhecido, é um caso lá do pessoal lá da Ormco. Eu vi esse caso bastante quando eu ia nos fóruns nos Estados Unidos, e uma coisa que me chamava muita atenção no começo, que realmente eu ficava entusiasmado com a técnica, é que o aparelho realmente anda, o nivelamento, o alinhamento é muito rápido, a expansão alcançada ela é invejável, realmente há características nos autoligados que nenhuma outra técnica de brackets possui, nem os brackets ativos, tampouco os brackets convencionais. Bom, realmente eu ficava entusiasmado com isso. Outra coisa que me chamava muita atenção era o fato de poucas consultas, né? Você sair de uma máxima de 30, 36 consultas para 8, 12, 15, 16 consultas. Ótimo, é metade praticamente daquilo que nós tínhamos no convencional. Muito bem, acontece que eu pegava um caso como esse que vocês estão vendo, é um perfil birretruso, né? Um paciente que evidentemente que não pode ser feito nenhum tipo de extração, e o nivelamento era muito rápido, você chegava rapidamente a resultados muito bons, mas uma coisa que me chamava a atenção, apesar da velocidade, apesar do nivelamento, da expansão, era que na maioria das vezes, quando eu olhava casos com certos detalhes de expansão, eu entendia que o segundo molar lá, o primeiro e segundo molar cruzado, né? E sempre tinha, olha aqui, ó, uma distoangulação do primeiro molar, ou seja, a cúspide distal ela rodava, né, no sentido distal, e também ela ficava um pouco mais intruída, né, como a característica que vocês estão vendo neste caso, que é um caso muito bonito, é um caso que realmente foi muito bem tratado, né, apesar aí de certas características. Eu olhava aquilo e, apesar de ficar realmente entusiasmado, motivado a avançar no conceito da técnica, eu olhava e perguntava o porquê que o segundo molar, o primeiro, estavam realmente atresiados, girados e atrésicos. Isso aconteceu não mais de em mais casos, e vocês podem entrar lá no site e observar que não um, mas vários casos apresentam essa mesma característica. Acontece que nós chegamos aqui no Brasil e nós começamos a trabalhar, né, com os brackets, e tanto aqui em São Paulo, como nos outros cursos que nós temos pelo Brasil e também fora, eu observei, gente, e principalmente depois no Typodont, eu observei o mesmo problema. Nós tínhamos sim uma rotação igual, idêntica no aparelho. E eu fui buscar isso no Typodont, nos casos clínicos, e eu encontrei uma resposta. Observem que aqui o tubo do primeiro molar, ele traz aqui, ó,
uma rotação. Esse é o primeiro molar. E o segundo molar também traz essa rotação, menor, mas traz, né? A parte distal do tubo, ela é mais alta, né, do que a parte mesial. Isso para causar essa rotação necessária, diga-se de passagem, para você ter uma oclusão bem engajada, bem intercuspidada. Olha aqui, eu fiz um paralelo aqui com a canaleta, com essas duas barras azuis retangulares. Observe aonde o arco iria se eu olhar o tubo. Ele pegaria perto da coroa, portanto mais palatina ao tubo. E para que eu coloque o fio entre primeiro e segundo molar, eu coloque o fio no segundo molar, é muito comum eu ter que puxar o fio para vestibular e encaixar no tubo do segundo molar. E claro, em fios leves isso é um pouco despercebido, mas em fios mais pesados eu observava então que o fio ficava um pouco curvo, jogando, portanto, esse segundo molar no sentido palatal, da mesma maneira que o primeiro girava. Então, estou falando de uma situação característica de um aparelho que levaria a uma rotação e também a um fechamento da distância intersegundos molares. Portanto, eu comecei a ter a mesma característica, cúspide distal intruída e rodada no sentido aí, ó, distal, olha só. E isso acontecia em vários casos, e é por isso que, observando isso, a primeira coisa que eu fazia na época era tirar o tubo do primeiro molar, pegar o tubo do segundo molar, que é um tubo zero rotação, e colocar no lugar dele, né? E aí eu teria novamente essa rotação. Aqui vocês podem ver que a situação clínica mostra, de fato, um giro distal mais uma intrusão da cúspide, né? E aí, claro, a gente tirou essa característica do nosso aparelho, evitando, portanto, tubos que tenham rotação e, portanto, o primeiro e o segundo molar, tanto superior quanto inferior, nós trabalhamos hoje em dia sem rotação, né? Quando você pega o nosso bracket, ele traz 0 de rotação. Portanto, para finalizar o vídeo, cuidado com tubos com rotação, ok? Principalmente entre primeiro e segundo molar. E eu indico para vocês sempre tubo 0 grau. Se você usa uma outra técnica, se não linha, utilize tubo 0 grau em todos os dentes. Para nós, o tubo é igual em todos os dentes, ok? Muitíssimo obrigado mais uma vez por seguir o meu canal. Muitíssimo obrigado mais uma vez por participar, por comentar. E também, se puder, compartilhem para os colegas, os amigos. Se está sendo legal, compartilhe para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas. Aqui no canal Glauber Cariena você vai ter sempre dicas clínicas, mini aulas, sugestões para que você possa, devagar ou não, dependendo da sua curva de aprendizado, somar na sua formação profissional, tá bom? Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. E hoje foi sobre rotação, tubo sempre 0 grau no autoligado. Falta ressaltar, o autoligado, essa curvatura de desvio caudal tem que existir, e no autoligado ele também tem que existir, mas a própria característica do fio, né, porque o fio é muito amplo, muito aberto, quando você aperta o fio para ele entrar, para ele entrar no tubo do primeiro e segundo molar, ele estufa a região de pré-molares, e ele estufando a região de pré-molares, aí, ó, deixa eu aumentar aqui, pronto. Então você coloca aqui, o arco é aberto, né? Você tem que apertar ele para entrar no tubo. Você faz aí uma compressão dele, ele estufa a região de press, expandindo o pré e ao mesmo tempo roda o molar. Olha lá, minha mão fazendo aqui o que o segundo molar faz. Portanto, você vai ter essa rotação também na técnica no linha, mas você não vai ter em excesso, que é o que acontece quando você usa um tubo com rotação. Agora sim, finalizado o nosso vídeo. Muitíssimo obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. E agora eu vou dar o stop aqui, ó.